Bem-vindos, irmãos! Vejam alguns destaques desse mês. Como devemos encarar um conselho? Devemos segui-lo mesmo quando não gostamos do jeito que ele é dado? Em tempos de crise, o que a organização faz para ajudar nossos irmãos? E nós vamos conhecer os bastidores do filme sobre Ezequias, do Congresso do ano passado. Esse é o programa de maio do JW Broadcasting. Vamos começar conhecendo uma família de Estocolmo, Suécia. O Zama e Cristina têm duas filhas, Thalita e Isabela. Quando a Thalita nasceu, os médicos descobriram que ela tinha catarata nos dois olhos. Catarata é uma lesão que deixa embaçada a lente natural do olho. Por isso, os médicos tiveram que fazer uma cirurgia para que a Thalita não ficasse cega. Algo horrível para qualquer pai ou mãe. Hoje, a Thalita tem 7 anos e é totalmente cega de um olho. E com o outro, ela só enxerga um pouquinho. Ensinar um filho sobre Jeová nesse sistema já é difícil, mesmo quando a criança não tem problemas de saúde. Mas vamos ver como os pais da Thalita encararam o desafio e fizeram de tudo para ensiná-la sobre Jeová, apesar da visão fraca dela. Eu não vejo a hora de conseguir enxergar bem e poder brincar com um urso, com um leão e sentar nas costas de um tigre. Jeová promete algo maravilhoso em Isaías 35:5. Os olhos dos cegos se abrirão. Não foi fácil chegar onde chegamos. A gente agradece a Jeová por toda a ajuda que Ele nos dá. Assim que a Thalita pôde sair de casa depois da cirurgia, nós fizemos questão de ir às reuniões. Poder lançar nosso fardo sobre Jeová ajudou muito. Nós oramos juntos e choramos muito, porque foi bem difícil. Um dos desafios é sempre ter que descrever para Thalita o que ela está ouvindo. A gente tem que falar para ela quem está entrando e o que está acontecendo. A gente consegue muita matéria boa no site JW e também por meio da congregação. Ela gosta muito de ler o livro Aprenda do Grande Instrutor. As perguntas do livro fazem ela se sentir parte da história. Ela tem uma memória muito boa e consegue se lembrar de quase tudo que lê. Por isso, quando ela está com os amigos, ela faz um monte de perguntas para eles. Judas Iskariot och den andra Judas. Judas Thaddeus. Eu gosto muito de cantar os cânticos. O alvo da Thalita é aprender mais cânticos do reino. Uma coisa que ajuda muito a gente são as músicas do site, que são muito bonitas. E também os vídeos do Pedrinho e da Sofia. Ela conhece muitas histórias do livro Histórias Bíblicas. Por isso ela consegue comentar nas próprias palavras. A gente faz uma pergunta tipo, o que Davi fez nesse caso? E se ela sabe a resposta, a gente incentiva ela a comentar na reunião. Quando eu comento nas reuniões, Jeová fica feliz, porque ele ama as crianças. Ela sempre pergunta para os amigos, você ama Jeová? Então ela se sente bem achegada a eles. Um dos melhores momentos para nós foi quando vimos que a Thalita estava ficando mais forte espiritualmente.
ela tinha ido dormir na casa dos avós. Meus pais não são testemunhas de Jeová, e a minha mãe disse para ela que Deus não existe. Então, quando a Thalita chegou em casa, ela contou: quando eu fui dormir, eu orei para Jeová. Jeová, por favor, ajude a vovó a ver que o Senhor existe, que o Senhor é real. A gente tenta manter nossa maravilhosa esperança viva. Por isso sempre conversamos sobre o que vamos fazer no paraíso. A gente não vê a hora em que a Thalita vai poder enxergar de novo e viver no paraíso com todos os nossos amigos. Vai ser maravilhoso. Eu acho que Jeová quer muito me ver brincando com o tigre. Eu preciso me lembrar do nome dos irmãos de José. Vai que um dia eu conheça a Thalita e ela começa a me encher de perguntas. Os pais da Thalita estão se saindo muito bem em criar essa querida irmãzinha. E assim como eles, nós não vemos a hora de ter as bênçãos do novo mundo. Isaías 35:5 diz: naquele tempo se abrirão os olhos dos cegos. Lembrar dessas promessas pode nos animar muito. E também queremos nos lembrar dos conselhos de Jeová, que não só nos consolam, mas também nos ajudam a tomar decisões importantes. É isso que mostra o vídeo musical desse mês, que tem o tema Sempre Te Agradar. Escolher pode não ser nada, por que me preocupar? É apenas um convite, vou aceitar. Mas como eu vou descobrir o que é bom pra mim? O que pode ter perigo, sim, pode complicar. O que eu vou sentir, como vai me afetar? Jeová, como vou descobrir o que é melhor para mim? Jeová, teus conselhos são maravilhosos, me fazem mais forte e abrem meus olhos. Me ajude a lembrar, quero continuar sempre te agradar. Eu leio e medito no que eu acredito. Quero ter cuidado, não quero ofender. Mas também eu sei o que pode acontecer. Tá clara a resposta pra mim. Já sei, preciso agir. Jeová, teus conselhos são maravilhosos, me fazem mais forte e abrem meus olhos. Me ajude a lembrar, quero continuar sempre te agradar. Jeová, teus conselhos são maravilhosos.
Você percebeu que foi uma consciência treinada pela Bíblia que ajudou nossa irmã a tomar uma boa decisão? Ela previu os perigos envolvidos e foi guiada pelos conselhos da Palavra de Deus. O tema do programa desse mês é Dê valor aos lembretes de Jeová. Se baseia no Salmo 19:7. Aqui diz: as advertências de Jeová são confiáveis, tornam sábio o inexperiente. No idioma original, a palavra traduzida aqui por advertências vem de uma palavra que significa repassar, repetir. As advertências sempre foram uma parte importante do ensino de Jeová. No antigo Israel, o povo de Deus sempre recebia mandamentos, leis e lembretes. De fato, Jeová nos diz que ele sempre enviava seus profetas, vez após vez, para lembrar o povo das suas responsabilidades. O apóstolo Pedro achou necessário dar lembretes mesmo aos que já estavam na verdade fazia muito tempo. Veja, por exemplo, o que ele disse em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 12 e 13. Por essa razão, pretendo sempre lembrar-lhes essas coisas, embora vocês as saibam e estejam bem estabelecidos na verdade que está presente em vocês. Mas, enquanto estou nesta tenda, acho certo despertá-los por meio de lembretes. No versículo 15, ele continua dizendo por que achou necessário dar lembretes aos irmãos. Ele disse: sempre farei o máximo para que, depois da minha partida, vocês possam por si mesmos relembrar essas coisas. Assim, Pedro estava decidido a ajudar os irmãos lá nos seus dias a lembrar ou não esquecer dos ensinos que eles já conheciam. Então, não devemos ficar surpresos de que muitos ensinos que temos hoje sejam na forma de lembretes. É o mesmo padrão que Jeová estabeleceu para os israelitas e para os primeiros cristãos. Mas, por que precisamos de lembretes? Vamos ver 3 motivos. Vamos ler o Salmo 103, 2, que diz: que a minha alma louve a Jeová, que nunca se esqueça de tudo que ele fez. Então, por que precisamos de lembretes? Simplesmente porque esquecemos. Se tivéssemos a mente perfeita, não precisaríamos de lembretes. Até no dia a dia, muitos de nós usam pequenas notas para se lembrar do que tem que fazer. E quem de nós nunca sentiu falta de uma lista de lembretes quando foi fazer compras e depois que chegou em casa, percebeu que tinha esquecido de comprar uma coisa importante que precisava? Os lembretes são importantes no nosso dia a dia, ainda mais quando tem a ver com a nossa amizade com Jeová. Vamos ler Lucas 10, 39 e 40. O texto diz sobre Marta: ela tinha também uma irmã, chamada Maria, que se sentou aos pés do Senhor e ficou escutando o que ele dizia. Marta, por outro lado, estava distraída, cuidando de muitos afazeres. Qual era o problema da Marta? Ela estava distraída. Então, o segundo motivo por que precisamos de lembretes é que, às vezes, nós também ficamos distraídos. Pode ser que, mesmo sabendo que algo é importante, aquilo acaba ficando num cantinho do cérebro, por assim dizer. Isso porque precisamos dar atenção a muita coisa. Satanás é o mestre da distração. Ele tenta desviar nossa atenção das coisas mais importantes. As pessoas, em geral, estão cada vez mais distraídas com as diversões e outras coisas que não são importantes. Não é de admirar que ele tem conseguido desviar tantas pessoas. Elas nem percebem o que está acontecendo. O terceiro motivo está em Mateus 24, versículo 45. Quem é realmente o escravo fiel e prudente, a quem o seu senhor encarregou dos seus domésticos para lhes dar o alimento no tempo apropriado? Note que nós recebemos alimento espiritual no tempo apropriado. Nossa situação na vida está sempre mudando. Quantas vezes já ouvimos alguém dizer: era isso que eu precisava? Todos nós já passamos por isso, não é mesmo?
Então, por que 3 motivos nós precisamos de lembretes? Primeiro, porque temos a tendência de esquecer. Segundo, muitas vezes ficamos distraídos. Terceiro, por causa de uma mudança de situação. Talvez a gente tenha que se lembrar de algo que já sabia, mas não precisava naquele momento. Isso nos leva à próxima pergunta. O que vai nos ajudar a lembrar? Vale a pena ver as muitas maneiras que Jeová usa para lembrar seu povo do que eles precisam fazer. Números capítulo 10, versículo 10, fala das várias festividades que serviam de lembretes, especialmente a celebração da Páscoa. Isso quer dizer que toda vez que os israelitas preparavam e celebravam uma dessas festividades, eles se lembravam de assuntos importantes. Por exemplo, como Jeová faz provisões para o seu povo e como ele o salvou no passado. Algo parecido acontece hoje por ocasião da Ceia do Senhor. Não apenas ouvimos os lembretes da Palavra de Deus, mas a passagem do pão e do vinho também serve para nos lembrar do que Jesus fez por nós. Mas o que precisamos fazer para que os lembretes de Jeová realmente nos beneficiem? Veja o que o Salmo 119, 99 diz. Lemos: Tenho mais perspicácia do que todos os meus mestres, porque medito nas tuas advertências. Realmente, nós temos que meditar nesses lembretes. Isso é mais do que apenas escutá-los ou lê-los. Precisamos pensar profundamente neles. Apenas escutar ou ler sem meditar é como olhar pela lente de uma filmadora sem apertar o botão de gravar. Nós vemos e ouvimos coisas, mas não gravamos nada. Então, nós precisamos meditar, visualizar e recapitular esses lembretes. Isso vai nos ajudar a lembrar o que aprendemos. Mas, figurativamente falando, tem outra coisa que podemos fazer para apertar o botão de gravar. Isso quer dizer que não precisamos esperar que outra pessoa nos dê um lembrete. Nós podemos lembrar a nós mesmos. Como podemos fazer isso? Podemos ver a resposta a essa pergunta nas instruções que Jeová deu a Moisés em Êxodo 17:14. Jeová disse então a Moisés: Escreva isto no livro, para que seja lembrado. A nota diz, para recordação. E repita, Josué. Qual é o ponto? Anote coisas novas que você quer lembrar. Alguns irmãos usam um caderno ou uma agenda para anotar uma lista de coisas interessantes que eles querem lembrar. Daí, eles olham essas anotações de vez em quando para se lembrar desses pontos. Muitos fazem isso com as anotações dos congressos e assembleias. É claro que, para isso, você precisa se lembrar de onde colocou essas anotações. Mas nós temos que tomar cuidado para não escrever cada detalhezinho, senão podemos ficar cansados de tantas informações. Podemos fazer anotações num papel, num computador ou num aparelho eletrônico. Seja qual for o método, faça uma lista das coisas que você quer lembrar. Muitos irmãos acham prático ter 2 listas. Uma lista pode ser de assuntos, talvez pontos que queremos usar na pregação ou na nossa vida. Outra pode ser de textos bíblicos, explicações que esclarecem o significado de certos versículos. Sobre anotar alguns textos, vou fazer uma pergunta muito importante. Você tem uma Bíblia de estudo? O que é uma Bíblia de estudo? Talvez uma outra Bíblia, além da que você usa na pregação. É uma Bíblia que você pode escrever nela para se lembrar das coisas que aprende. Veja algumas coisas que podemos fazer com uma Bíblia de estudo. Destacar ou sublinhar algumas palavras ou versículos. Assim vai ficar fácil encontrá-los de novo. Mas lembre-se, não marque muita coisa, senão nada vai se destacar. Escreva um resumo de pontos ou textos que você quer se lembrar nas páginas em branco no começo ou no fim da Bíblia. Faça anotações na margem.
Os irmãos que cursam Gileade fazem muito isso. Mas é bom usar o tipo certo de caneta ou lápis, senão dá para ver as anotações do outro lado da página. Que coisas você pode escrever na margem? Talvez pontos novos que você aprendeu numa revista, numa reunião ou nas assembleias. Se você aprender um ponto novo sobre algum texto, escreva uma breve explicação na margem, ao lado daquele texto. Vamos ver um exemplo. Talvez você esteja lendo o Sermão do Monte e chega a Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Essa é a ilustração dos dois homens que construíram casas, um na areia e o outro na rocha. Ao pesquisar isso na Biblioteca Torre de Vigia, você encontra o artigo "Você está construindo sobre a areia ou sobre a rocha?", na Sentinela de 1º de novembro de 2008. Que pontos você pode escrever na margem da Bíblia para ajudar você a se lembrar da explicação? Talvez você possa escrever: areia igual construir na superfície. Rocha igual cavar bem fundo. Cavar é igual a fazer e aplicar. Você pode até escrever Lucas 6, 46 a 48. E se sobrar espaço e a sua letra for pequena, você pode escrever algo assim: não apenas ouvintes, mas cumpridores. Duas casas lado a lado, mesmas provas, alicerces diferentes. Então, toda vez que você ler esses versículos, você vai se lembrar do significado deles. Talvez, assim como eu, você já teve muitas Bíblias de estudo. Eu me lembro que primeiro eu usava essa Bíblia verde, grossa. Com o tempo, ela foi substituída por essa Bíblia de capa preta. Daí veio outra Bíblia, a Bíblia com referências. E agora, é claro, para a maioria de nós, a Bíblia de letras grandes. Mas isso, com certeza, traz um desafio para nós. Pode ser frustrante quando uma nova edição da Bíblia é lançada. Como transferir todas as nossas anotações para outra Bíblia? Além disso, nossa querida Bíblia de estudo pode ficar velha, estragar, ou ainda ser perdida, roubada, queimada, atropelada, e aí já era. Está aí uma das vantagens de se usar uma lista eletrônica. Não importa que tipo de arquivo você use, ele pode ser atualizado bem fácil e você pode até fazer cópias. Não como as cópias impressas que ficam com as marcações antigas escritas na margem. Mesmo agora em inglês, nós temos os livros de Mateus, Marcos e Lucas na nossa Bíblia de Estudo eletrônica no site JW e na biblioteca online. Daqui a pouco, nós temos novidades muito interessantes sobre como o JW Library vai nos ajudar nesse respeito. Mas vou deixar isso para daqui a pouco. Com certeza, ter uma Bíblia de estudo não só é útil, mas também deixa nosso estudo da Bíblia muito mais interessante. Como assim? Toda vez que lemos ou estudamos uma publicação, nós vamos ficar procurando pontos novos para escrever na nossa Bíblia de estudo. Assim, nós vamos estar fazendo o que o salmista disse no Salmo 119, 111. Nós vamos ter os lembretes de Jeová como nossa propriedade permanente, ou herança, porque os lembretes de Jeová são a alegria do nosso coração. Mas você não concorda que, às vezes, recebemos conselhos que não são tão fáceis de aceitar? Talvez até magoem. Veja no vídeo a seguir como devemos reagir quando recebemos conselhos. 예륜 연마주 앞에 있네. 전도지 한번 해줄까? 철학에 있을까요? 아니면 성경에 있을까요? O nosso dia começou muito bem. Mas depois da reunião, eu estava muito chateado. A gente tinha convidado uns irmãos para assistir a um filme lá em casa. E pelo visto,
Um ancião jovem, um novato, ficou sabendo, porque depois da reunião ele me disse que eu devia escolher melhor os filmes que assisto. Eu não gostei do jeito que ele falou. Ele só tem 27 anos. É muito novo para me aconselhar. No dia seguinte, a gente tinha combinado de sair no carrinho com o irmão Kang e a esposa dele. Mas eu não estava nem um pouco animado. Eu pedi para conversar com o irmão Kang a sós. Contei para ele o que tinha acontecido e que a gente achava que o conselho não se aplicava a nós. Eu entendo como você se sente, mas, Byung-Soo, seja bem sincero. Você acha que ele não tem nenhum pingo de razão? Pensando bem, eu acho que algumas cenas eram meio violentas. Mas eu não gostei do jeito como ele falou. Ele nem perguntou o que a gente achava. Qual seria o único jeito da gente receber um conselho perfeito? Teria que ser de uma pessoa perfeita. Exatamente. E Jesus está aqui na Terra hoje? Ele estava certo. Só uma pessoa perfeita pode dar um conselho perfeito. Mesmo assim, teria sido muito mais fácil aceitar esse conselho se viesse de uma pessoa mais velha e mais experiente como o irmão Kang. Bem, parece até que ele adivinhou o que eu estava pensando, porque ele me fez lembrar de um relato da Bíblia. Quando Jó estava passando por provações, ele recebeu conselhos de Eliú, que era mais novo que Jó. Jó precisou ser humilde para aceitar a correção de alguém mais novo e menos experiente. Depois o irmão Kang leu Provérbios 19 e 20. Escute o conselho e aceite a disciplina, para se tornar sábio no futuro. Eu entendi o ponto. A gente tem que se concentrar no conselho, não em quem dá o conselho. Mais tarde eu contei para minha esposa o que o irmão Kang tinha falado. A gente se deu conta de que devemos aceitar todo o conselho que vem de Jeová. É para o nosso bem. Aquele jovem ancião precisou de coragem para falar comigo. Mas foi bom que ele falou, porque no final das contas, o conselho dele foi apenas mais uma demonstração da preocupação amorosa de Deus. Todos nós precisamos de conselhos. E você percebeu alguns pontos principais de ensino nesse vídeo? Primeiro, precisamos ser humildes quando recebemos conselhos. Segundo, precisamos nos concentrar no conselho, não em quem dá o conselho. E com certeza o ancião jovem também aprendeu uma lição. Pode ser que da próxima vez, depois de conversar com um ancião experiente, ele trate dos assuntos com um pouco mais de tato e discernimento. Mas não podemos contar apenas com os conselhos de outros para nos manter fortes espiritualmente. Precisamos fazer a nossa parte. Uma das ferramentas muito práticas para fazer pesquisas é o JW Library. Esse aplicativo maravilhoso já foi instalado em mais de 15 milhões de dispositivos eletrônicos.
Mas vocês têm ideia de todo o trabalho envolvido para desenvolver e atualizar esse aplicativo? Então vocês vão ter a oportunidade de conhecer os bastidores desse setor que não está aberto para visitação quando vocês vão a Betel, e conhecer alguns que ajudam a desenvolver esse projeto. É claro que muitos irmãos trabalham ali, mas nós queremos que vocês conheçam pelo menos 3 deles. Primeiro, o irmão Pierre Christensen, que é o superintendente do departamento de programação do MEPS. Pierre, você já serve no Betel dos Estados Unidos por muitos anos, mas você não é americano. Eu nasci na Dinamarca e servi muitos anos na filial lá. E quando você e sua esposa, Berit, vieram para os Estados Unidos? Em 1994, nós ficamos 1 ano em Brooklyn e 18 anos em Paterson. Depois voltamos para Brooklyn e ficamos 3 anos e meio. Agora, desde novembro passado, estamos em Warwick. Nós 2 já trabalhamos juntos por um tempo no Departamento de Serviços de Tradução. Mas eu gostaria que você contasse em que tipos de trabalho você participou desde que veio para os Estados Unidos. Foram vários trabalhos empolgantes e desafiadores. No serviço de tradução, a gente dava treinamento e suporte para os tradutores no mundo inteiro. E agora, no departamento de programação do MEPS, o nosso trabalho é distribuir alimento espiritual para todos os irmãos. Nós temos muito trabalho e muitos desafios. O bom é que contamos com a colaboração de muitos irmãos e irmãs talentosos. É divertido. E posso dizer que é uma alegria ir trabalhar todos os dias. É bom ouvir isso, Pierre. Me deu até vontade de voltar a trabalhar com você. A gente ia gostar muito. Eu também. Agora vamos conversar com o irmão Alfredo Serna. Você é o assistente do Departamento de Programação do MEPS. Nós trabalhamos juntos em 2003 no México. Conta pra gente um pouco do seu trabalho lá. No México, eu era o superintendente do Departamento de Tradução. Foi um privilégio muito grande trabalhar com os tradutores da língua de sinais e dos idiomas indígenas. Foi muito gratificante participar na preparação de publicações para essas minorias. Quando você e sua esposa, Gina, vieram para os Estados Unidos? Chegamos em Paterson em 2007. Nós temos boas lembranças daquela época. Muito bom. Agora vamos conversar com o irmão Paul Willis. De onde você é e quando chegou nos Estados Unidos com sua esposa, Sulin? Nós somos da África do Sul e servimos no Betel de lá por muitos anos. Então, em 2010, fomos transferidos para os Estados Unidos para trabalhar no departamento de programação do MEPS. E ultimamente você está envolvido em que tipo de serviço? Por muitos anos eu trabalhei no sistema de tradução da Torre de Vigia, o WTS, junto com o Pierre. Ele aqui na sede mundial e eu na equipe de programação na África do Sul. O WTS é o programa que ajuda os tradutores a organizar e gerenciar suas traduções, mas ultimamente estou trabalhando nos aplicativos JW Library e JW Library Língua de Sinais para dispositivos móveis. Ok, então agora vocês 3 estão trabalhando no departamento de programação do MEPS. Pierre, pode explicar para a gente o que é exatamente o MEPS? MEPS é a sigla em inglês de Sistema de Editoração Eletrônica Multilingüe. Desculpa, Pierre, mas acho que eu fiquei na mesma. Dá para você explicar de um jeito mais fácil? Nós criamos ferramentas ou programas que a organização precisa para fazer publicações e depois traduzi-las para centenas de idiomas. Vou tentar ilustrar. Nós não preparamos o alimento espiritual, mas nós construímos, por assim dizer, uma esteira rolante que transporta o alimento espiritual do escravo fiel e prudente até as impressoras, até o site JW ou a biblioteca online, e, neste caso, até o aplicativo JW Library. Muito obrigado. Depois de tanto tempo, acho que agora entendi um pouco melhor o que é o MEPS. Nas viagens que faço pelo mundo, os irmãos sempre me falam como eles gostam do JW Library. Mas parece que sempre tem alguma coisa que eles acham que poderia melhorar. Na realidade, uma lista grande de sugestões. Vocês poderiam falar um pouco sobre o que está envolvido em inserir melhorias no JW Library?
É verdade. Os irmãos gostam muito do aplicativo, por isso ficam ansiosos por novas funções. E se a gente pudesse, atenderia a todos eles, mas o ponto é que não podemos. Acrescentar uma nova função ou recurso envolve muito trabalho. Então a gente precisa avaliar bem se algo é realmente necessário e útil. Por exemplo, será que vai ajudar os anciãos nas visitas de pastoreio? Vai ser útil para os pioneiros no trabalho com os carrinhos, numa revisita ou num estudo bíblico? Outra coisa importante é fazer que o novo recurso seja bem simples de usar, especialmente para quem vai usar o aplicativo pela primeira vez. Que bom que pensam nisso. E também, é claro, antes de começar qualquer mudança, nós sempre pedimos a aprovação do corpo governante. Ah, isso também é muito bom. Por exemplo, um recurso muito solicitado é o de adicionar notas pessoais no aplicativo. É claro que antes de começar a trabalhar no programa, nós nos certificamos do que os irmãos realmente queriam. Nós temos um vídeo que mostra como fizemos isso. É mesmo? Gostaria de ver? Sim, claro. E aí, tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo, sejam Bem, e bem-vindos. você? Podem sentar. Obrigado. Obrigado por terem vindo, é um prazer receber vocês. Puxa, que legal. Bom, hoje a gente vai falar sobre o JW Library. Como é que vocês usam esse aplicativo? Eu acho que mudou completamente o jeito de assistir às reuniões, né? É, tem vezes que eu só tenho que levar o tablet. Só de poder aumentar o tamanho das letras? Ficou bem fácil ouvir os áudios direto no aplicativo. Então eu faço isso toda hora. E se a gente fosse acrescentar notas? Como é que vocês gostariam que isso funcionasse? Se desse para ver as notas sem ter que clicar nelas, seria ótimo. E se desse para criar uma nota no celular e depois abrir, por exemplo, no tablet, seria muito bom. É, bom. E se eu dissesse que na frente de vocês temos uma versão de testes do JW legal. Library? Sério? Legal. Com notas? Isso mesmo. Alguns meses atrás, o corpo governante aprovou que a gente começasse a desenvolver as notas. Nossa equipe se juntou para fazer os rascunhos das ideias, os programadores fizeram um código, e depois um grupo de pessoas testa o aplicativo. Daí eles mostram os bugs para os programadores resolverem. Então agora temos uma versão muito estável do aplicativo. E queremos mostrar para vocês e ver o que vocês acham. Agora que vocês viram como são as notas no JW Library, o que vocês acham? Eu amei que posso anotar as coisas que eu preciso melhorar ou que posso usar para encorajar alguém. Ai, eu gostei demais. É mesmo. Eu gostei que dá para achar as notas, principalmente usando a função de busca. E é bom que eu possa escrever um comentário bem aqui do lado do parágrafo, e mesmo assim as minhas anotações não cobrem o parágrafo. Poder fazer um backup para depois restaurar em outro dispositivo vai ser muito prático. Eu amei. Show. Tá aprovado, pode continuar. Tá aprovado. Então a gente pode continuar. Fantástico! Mas, rapazes, vocês não podem mostrar isso e não contar quando estará disponível. Nós já anunciamos no site que será logo. Isso eu já sei, mas quando vai ser? Vocês acham que podemos contar? Acho que é por isso que nos convidaram. Pô, conta então. Bem, ficamos felizes de anunciar que a função Notas no JW Library estará disponível em breve. Na verdade, este mês, maio de 2017. É só atualizar o aplicativo. Que notícia boa! Vai ser muito bom poder colocar nossas notas e observações dentro do aplicativo JW Library. Não vejo a hora de usar essa função. Mas eu não posso deixar vocês ir embora sem fazer a seguinte pergunta. No que vocês estão trabalhando agora? Em outras palavras, quais as próximas novidades do JW Library? Nós estamos trabalhando na Bíblia de Estudo para o aplicativo JW Library. A gente tem mais um vídeo sobre isso. Gostaria de ver? Vamos ver, sim. Em breve, vamos iniciar o projeto de adicionar a edição de estudo da Tradução no Novo Mundo no JW Library. Quando essa edição ficar disponível no seu idioma, você vai encontrar joias espirituais nas notas de estudo. Novas mídias vão te ajudar a visualizar as coisas, lugares e pessoas da história que estiver lendo. Você também vai ver novos resumos de cada livro, reproduzir os vídeos de introdução e acessar outros materiais de estudo. Tudo isso e muito mais em breve no JW Library. Que coisa boa!
Vamos aguardar então essa nova ferramenta. Você disse que não vai demorar, não é? Bem, nós queremos agradecer muito por vocês terem vindo aqui e explicado tão bem sobre o que está acontecendo no Departamento de Programação do MEPS e no aplicativo JW Library. E eu não posso deixar vocês saírem sem pedir que, por favor, agradeçam muito às irmãs e irmãos zelosos que trabalham com vocês no desenvolvimento dessas ferramentas. Claro. Com prazer. Obrigado. Muito obrigado. E por falar em bastidores, você se lembra dos belos filmes que tivemos no Congresso Regional do ano passado? Um deles foi sobre o rei Ezequias. Nós vimos não apenas a ameaça que o povo de Jeová enfrentou, mas também a proteção que Jeová deu. Para produzir esse filme, o Departamento de Serviços de Áudio e Vídeo usou muitos efeitos visuais. Vamos dar uma olhada nos bastidores e ver o que esteve envolvido no trabalho. Os efeitos visuais ampliam e dão mais impacto ao trabalho feito nas filmagens. Neste caso, o filme era baseado num relato bíblico. Nós queríamos demonstrar o poder assustador do exército assírio sem colocar em risco os atores. Para isso, nós usamos efeitos visuais que também ajudaram a reduzir drasticamente os custos de produção. Foi preciso criar digitalmente centenas de flechas, máquinas de guerra, cidades, tendas, soldados e até um palácio assírio. Em alguns casos, tivemos que modificar o fundo para acrescentar componentes digitais. Esse foi um processo bem demorado, porque muitos elementos do primeiro plano tiveram de ser cortados quadro a quadro, 24 vezes para cada segundo de vídeo. A nossa equipe de pesquisa se certificou que tudo estivesse de acordo com a época. O cenário, os materiais usados no templo e até os relevos na pedra. Depois da filmagem, a equipe de pesquisa notou que em algumas cenas os sacerdotes apareciam de sandálias, quando na verdade eles andavam descalços no templo. Resolvemos isso colocando mais elementos digitais no primeiro plano. Como nós não tínhamos 185 mil figurantes, tiramos fotos de alguns atores vestidos com trajes da época. Daí, nós usamos essas fotos para criar figurantes digitais, usando um simulador de multidões para montar as cenas e dirigir seus movimentos. A cena do anjo foi a mais difícil. A versão original não transmitia todo o impacto do acontecimento. Então nós refizemos toda a sequência para transmitir com mais realismo a manifestação daquele imenso poder. Não foi fácil cumprir o prazo. Um profissional da área disse que terminar em tão pouco tempo era impossível. Mas, assim como Ezequias, nós não desanimamos e confiamos em Jeová. E com a ajuda de Jeová, terminamos o filme no prazo. E o relato bíblico ganhou vida graças a essa maravilhosa ferramenta. Que belo filme! E como foi animador ver Jeová salvar seu povo. O Congresso de 2016 foi maravilhoso, não é mesmo? Mas nós preparamos para vocês uma pequena amostra do que vamos ter no Congresso desse ano, só para dar um gostinho. Are you okay? Brian, I'm worried. You need more money. Jehovah will take care of us. He always has. We have enough. Maybe enough for today. But what if you get sick? Gloria's mother keeps badgering her and me to move up. I can get a job at my uncle's real estate firm. Maybe this is an answer to our prayers. What about your pioneering? What about it? I can do both. Gloria, I must congratulate you on your hard work with my company. But you must learn to keep your religion in its place. We're neglecting family worship, study, service. We've even become too busy, or maybe too ashamed, to even pray together. I'm concerned about you. One of the things that you always talked to me about was Matthew 6:24.
You cannot slave for God and for riches. You're not the same person that I once knew. Dad, where's Mom? She is coming, right? Is it really wrong to try to improve our life? Mom, remember the wife of Lot. Remember the wife of Lot. The wife of Lot. Se você ainda não fez os preparativos para assistir ao congresso desse ano, não perca tempo. Nossos congressos são uma provisão amorosa de Jeová. Não importa o que a gente tenha que fazer, pedir folga para o nosso chefe ou fazer preparativos para a viagem, não importa. Qualquer esforço vale a pena, porque nós damos muito valor aos conselhos de Jeová. As palavras de Jesus em Mateus 11:28 são muito apropriadas, levando em conta tudo o que passamos nesse sistema de coisas. Venham a mim, todos vocês que estão trabalhando duro e estão sobrecarregados, e eu os reanimarei. E os congressos podem nos dar essa injeção de ânimo. Mas nós também temos esse revigoramento quando tudo à nossa volta parece estar desmoronando. Como a organização ajuda nossos irmãos em tempos de crise? Nós conhecemos 2 casais de irmãos que sentiram na pele 2 dos maiores ataques terroristas dos últimos anos. Cidade de Nova York. A gente não fica um dia sem pensar no nosso filho Polly. Em 11 de setembro de 2001, um ataque terrorista em Nova York matou 2.753 pessoas. Paris, França. Eu espero que a gente nunca mais tenha que presenciar tanto horror e sofrimento. Em 13 de novembro de 2015, um ataque terrorista em Paris matou 130 pessoas. Momentos após o ataque, Nova York. 11 de setembro foi um dia medonho e assustador. Momentos após o ataque, Paris. Quando eu me dei conta do que estava acontecendo, eu fiquei com muito medo. Eu não sabia o que pensar, nem o que fazer. Eu fiquei chocada. O Polly estava no último andar da segunda torre quando ela caiu. Era gente chorando e gritando para todo lado. Eu só orava para Jeová, porque eu estava arrasado. Nós moramos na Voltaire Boulevard, uma avenida onde tem uma casa de shows chamada Bataclan. Quando as portas do Bataclan estão abertas, dá para ouvir tudo o que acontece lá dentro. Bataclan, apartamento de Bárbara e Cedric. Naquela noite, 3 homens entraram no Bataclan e começaram a atirar nas pessoas. A gente pegou nossas mochilas de emergência, sentou no chão e implorou para Jeová nos dar seu Espírito Santo para enfrentar aquela situação. Era mais ou menos umas 10 da noite, quando começaram a aparecer as notícias sobre o ataque. Eu fiquei chocado quando ouvi o que estava acontecendo e pensei nos irmãos na hora. Rapidamente, eu entrei em contato com o superintendente de circuito para saber como os irmãos estavam. Aí, bem cedo no dia seguinte, nós montamos uma equipe de emergência com vários irmãos do departamento de serviço. Decidimos escrever uma carta e tomar outras providências para ajudar os irmãos que foram afetados de um jeito ou de outro pelo atentado. O superintendente de circuito rapidamente entrou em contato com os anciãos do território afetado. Um dos desafios que sentimos foi que a gente não sabia se ia conseguir encorajar os irmãos. Porque nós mesmos nunca passamos por algo tão traumático. Mesmo assim, nós nos organizamos, fizemos duplas de anciãos e fomos fazer visitas de pastoreio. Começamos a ligar para os viajantes na terça de manhã.
E no final da quinta, todos eles já tinham mandado informações. Infelizmente, ficamos sabendo que 14 irmãos tinham morrido. A gente sabia que precisava dar apoio para as famílias deles. E esse pastoreio tinha que ser feito o mais rápido possível. Os anciãos vieram imediatamente. Nós abrimos a Bíblia em Jó e eu só ouvia. Eu não falava nada. Eu já tinha escutado aquilo antes, mas agora era diferente. Aquelas palavras foram direto no meu coração. Poucos dias depois, 2 irmãos de Betel vieram nos visitar. Ficamos emocionados porque eles vieram e porque eles estavam preocupados com a gente. Isso mostra que Jeová se importava com o que a gente passou naquela noite. Nossos irmãos estavam lá, prontos para ajudar um ao outro. Eles demonstraram muita empatia e amor. Quando nós finalmente tivemos acesso ao Marco Zero e começamos a encontrar os socorristas, falamos para eles o quanto era valioso tudo o que eles estavam fazendo e como era importante ter pessoas com habilidades que a gente não tinha. O que a gente sabia e podia fazer era tentar oferecer consolo para eles. Aí a gente lia um texto da Bíblia. Nós percebemos que eles ficavam emocionados na hora que a gente lia os textos. E eles agradeceram muito o que nós fizemos. Uma coisa maravilhosa sobre a Bíblia é que ela acalma, alivia e consola. E foi isso que a Bíblia fez pelas pessoas que trabalharam lá no Marco Zero. A visita dos irmãos de Betel foi um presente de Jeová, porque mostrou que ele se interessa mesmo por nós. Foi maravilhoso. Depois que os irmãos nos visitaram, a gente se sentiu tão bem e tão encorajados que falamos para o outro: a gente tem que ir pregar agora para consolar as pessoas no território. A gente precisa consolar os outros irmãos também. Nós agradecemos muito e louvamos a Jeová, que é um Deus de amor. Memorial 11 de setembro, cidade de Nova York. Foi como se Jeová tivesse estendido a mão para mim. E eu precisava disso. É claro que eu sou louco pelo dia que eu vou ficar completamente aliviado. Eu já posso ver o Polly. Eu já consigo ver o Polly voltando a fazer parte das nossas vidas. E eu quero muito abraçar ele de novo. A gente não é a mesma depois que passa por uma coisa dessas. Mas, com a ajuda da organização, dos irmãos, dá para ver que Jeová está do nosso lado. E isso é um alívio. Eu agradeço muito a Jeová por tudo que Ele quer fazer por mim, mas também por milhões de pessoas que se sentem como eu. O que esses casais enfrentaram é um lembrete terrível do governo de Satanás. Mas nós aguardamos o alívio que vem de Jeová, a única esperança verdadeira. Lembrar que Jeová cuida de nós, como vimos nas entrevistas, pode ser a alegria do nosso coração, como disse o salmista. De fato, as advertências de Jeová são confiáveis, tornam sábio o inexperiente. Antes de terminarmos, vamos visitar nossos irmãos na Índia. A Índia tem a segunda maior população do mundo, cerca de 1,2 bilhão de pessoas. A obra de pregação do reino nesse país é feita por uns 45 mil irmãos em 627 congregações. E no ano passado, umas 125 mil pessoas assistiram à celebração da morte de Cristo. Nossa visita nos leva a Pyramid, que fica no extremo sul da Península Indiana, no estado de Kerala. Essa cidade fica a uns 914 metros acima do nível do mar. É uma terra de temperos e vegetação exuberante, com plantações de chá e café. As duas congregações ali têm um total de 70 publicadores.
Muitos deles trabalham em plantações de chá e dão duro para conseguir o sustento. Eles são fãs do aplicativo JW Library e o usam para mostrar nossos vídeos e publicações no ministério. Pierre Med fica numa serra, por isso o território deles é formado por um terreno acidentado e irregular. Já que as congregações ali estão assistindo esse programa com a gente, queremos aproveitar para mandar o amor cristão e as lembranças deles a todo o povo de Jeová no mundo inteiro. Nós amamos muito vocês. Esse é o JW Broadcasting, direto da sede mundial das Testemunhas de Jeová.